Tá vendo esse olho castanho aqui, ó? Ele é castanho, não é preto, castanho escuro. E ele tá olhando para você que ainda não se inscreveu nesse canal, não deixou like, não comentou. Por favor, né? Tô trazendo conteúdo de qualidade. E no vídeo de hoje, eu vou acabar de uma vez por todas com uma dúvida recorrente, comum da maioria da população. Eu tenho um investimento que me rende 1% ao mês. Quanto que esse mesmo investimento vai me render ao ano? Qual a taxa ao ano? Ou seja, um problema de conversão de taxas. Taxa mensal para taxa anual. A maioria das pessoas tendem a responder esse tipo de pergunta da seguinte forma: 1% ao mês me renderá ao ano 12%. E a resposta só estaria certa se fosse no regime de juros simples. Porém, na prática, o nosso sistema financeiro adota o regime de juros compostos. Então, na prática, essa resposta está errada. Pois é, no vídeo de hoje vamos trazer isso. Então, roda a vinheta, papai. Bom, vou compartilhar aqui a tela. Primeiro, com a problemática, né? Sabendo-se que na prática o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos e que meus investimentos estão rendendo a uma taxa mensal de 1%, ou seja, 1% ao mês, qual a minha taxa de rendimento anualizada? Ou seja, qual a minha taxa anual de rendimento? A maioria das pessoas, como eu disse, respondem 12% ao ano. Porém, elas pegam 1% ao mês e multiplicam por 12 meses. A maioria faz isso. Estaria certo se fosse no regime de juros simples, mas na prática, o nosso sistema financeiro é o regime de juros compostos. Então, essa resposta, na prática, estaria errada. Então, outra pergunta: se eu investir inicialmente R$ 1.000, quanto terei ao final de 12 meses? Mais uma vez, isso é prática. Então, regime de juros compostos. Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês, aqui no meu Excel, algumas coisinhas aqui para facilitar o entendimento. Então, primeiramente, eu tenho um capital inicial, né? Que eu chamei aqui de zero, é a origem de tudo, R$ 1.000. Eu começo sempre com valores pequenos. Eu sempre recomendo começar com valores pequenos para entender como que funciona, né? E outra coisa, procurar sempre na matemática não decorar fórmulas, e sim entender, né? Entender para se chegar na fórmula. E aqui nós vamos fazer isso, chegar na fórmula. Não é só simplesmente jogar a fórmula do montante dos juros compostos para vocês, por exemplo. Então, eu tenho R$ 1.000 de capital inicial a uma taxa mensal de 1%, né? Que é 1% ao mês. Então, no final de um mês, eu vou ter que montante? Primeira coisa, montante. O que é um montante? O montante é o capital mais os juros que eu vou receber. Esse é o montante. E o montante é esse total aqui no final do mês, né? Eu apliquei R$ 1.000 em um investimento qualquer, seja comprando cotas de fundo imobiliário, ou comprando ações, ou até mesmo na renda fixa. Tá? Investi R$ 1.000 e ele me rendeu 1% ao mês. No final do mês eu terei quanto? Então, o que é que eu faço? Vou colocar aqui a fórmula aqui no Excel, igual. Pega aqui o capital inicial, que é 1.000, né? Vezes 1%. E vamos ver o que é que acontece. R$ 10. Diego, tá errado isso aí. E tá errado mesmo. Isso aqui tá calculando o quê, pessoal? Tá calculando só os juros. Só os juros. Os juros ao fim do primeiro mês. Mas eu não quero só os juros, eu quero um montante. E o montante, né, capital mais os juros. Se eu já calculei os juros, está faltando só eu adicionar o capital, né? Então eu poderia fazer só assim, ó, incrementar aqui a fórmula, ó, vou adicionar o capital. Pronto, resolvido. Esse é o montante que eu terei no fim do mês. Beleza? Então, montante, capital mais juros. Só que eu vou reescrever essa fórmula aqui no Excel, não vou colocar desse jeito aqui, eu vou colocar de outra forma.
Total do mês 1, que é o montante, ó, tá vendo aqui? Ele é o capital inicial vezes 1 mais a taxa. Eu vou reescrever a fórmula de outro jeito. Reescrever. Estou sendo redundante. Vou reescrever. Então, capital inicial 1.000. Eu vou apagar essa parte aqui. Vezes 1 mais a taxa. 1 mais a taxa, que é 1% ao mês. E dou Enter. Deu o mesmo resultado. Estão vendo? Então, só reescrevi a fórmula. Então, mas primeira coisa que você tem que entender que montante é sempre capital mais os juros. Os juros, multiplicando o capital vezes a taxa, você tem os juros no primeiro mês, que foi R$10, né? No caso aqui, é a mesma coisa se fosse no regime de juros simples, né? Regime de juros composto e regime de juros simples no primeiro mês é a mesma coisa. É o único período que vai coincidir aqui, no caso, os resultados, né? Aí já no segundo mês, já vai ter diferença entre os dois regimes. Beleza. Então, até aqui, tranquilo, né? Tranquilo. Juros foi R$10 no primeiro mês e o montante no fim do mês, do primeiro mês, foi R$1.010. Eu tinha 1.000, agora eu tenho 1.010. Beleza. Agora eu vou para o segundo mês. Vocês concordam comigo que o capital inicial no segundo mês é o capital final do primeiro mês? Concordam? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um igual aqui. O capital inicial do segundo mês é o capital final do primeiro mês. É o montante final do primeiro mês. Então, 1.010. E aqui já calculou, né? Então, no fim do mês, eu vou ter o quê? R$1.020,10. Ele já fez o cálculo, tá aqui a fórmula. Ó, pegou o capital inicial do segundo mês vezes 1 mais a taxa. Vamos aqui para o lado aqui direito, ó. Vou descer aqui, vamos para o mês 2. Ó. Mês 1 é o total do mês 1 é o capital inicial vezes 1 mais a taxa. E no mês 2? O total do mês 2, que é esse aqui, vai ser o total do mês 1, né, que é o capital inicial. O capital inicial do mês 2 é o montante final do mês 1. Então, por isso que eu deixei aqui de vermelho. Ó, é a mesma coisa aqui. Vezes 1 mais a taxa. Né? Esse fator que multiplica aqui não modifica. Então, se ele é o total do mês 1 e o total do mês 1 é isso aqui, eu vou substituir na fórmula. Vou substituir. Ó. Aqui, no lugar de total no mês 1, vou botar isso aqui, porque eu já sei que ele é isso. Então, substituindo, tá aqui, ó. Vou até modificar aqui a cor. Deixa eu ver aqui. Vou botar vermelho. Pronto. O que foi que eu fiz? Ó? Onde era vermelho total mês 1, eu botei CI vezes 1 mais a taxa. Ó, porque eu tenho isso aqui, ó, no primeiro mês. Beleza? Então, cheguei nisso. Aqui eu tô percebendo que tem uma multiplicação de fatores iguais. E por definição, quando você estuda matemática lá, essa é a definição de potência. Então, eu posso transformar isso aqui em uma potência. Eu tenho uma multiplicação de dois fatores iguais, então eu elevo a segunda potência. Então, eu reescrevi a fórmula, simplesmente fiz isso. Reescrevi a fórmula. Então, o total do mês 2 é o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a 2. Aqui você já começa a perceber algum padrão, né? Mas vamos em frente, vamos para o mês 3 agora. O que vai acontecer no mês 3? Vocês concordam que o capital inicial do mês 3 é o montante final do mês 2? Qual o montante final do mês 2? Não é esse aqui? Não é? Então, o capital inicial do mês 3, do terceiro mês, né, ele vai ser o montante final do mês 2, certo? Então, eu vou simplesmente botar um igual e puxar esse camarada para cá, e ele já vai calcular lá, né, novamente a 1%, deu R$ 1.030,30. Veja que isso aqui é juros compostos, juros sobre juros. Né? No 1% ele não está incidindo só no capital inicial originário, os R$ 1.000. Ele vai incidir na medida que vai aumentando
o montante ele vai incidir sobre o montante a partir do segundo mês. Então, isso é juros sobre juros. Vamos agora aqui para o lado direito e ver o que acontece aqui para a gente chegar na fórmula do montante dos juros compostos. Total do mês 3 vai ser o capital inicial vezes 1 mais a taxa. Veja que isso não muda, né? Só que no mês 3 eu já posso generalizar, porque eu estou percebendo um padrãozinho aqui, ó. No mês 2 eleva a 2. Veja que isso aqui não muda, ó. O CI vezes 1 mais a taxa não muda, ó. Isso aqui, ó. Ele pega o 2. Isso aqui não muda, ó. Ele tem nas fórmulas. Então, o que é que vai mudar? É justamente isso aqui, ó. Ah, Diego, não, mas no mês 1 não tem potência. Não está elevado a nenhum número. Tá, só que ninguém está vendo. Aqui é como se tivesse elevado a 1, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Coloquei numa linguagem aqui do Excel, elevado a 1, quando a gente bota esse acento circunflexo, quer dizer que está elevado. Então, aqui é como se tivesse elevado a 1, essa base aqui, 1 mais taxa. Então, eu percebo um padrão. No mês 1 é elevado a 1, no mês 2 é elevado a 2, no mês 3 vai ser elevado a 3, porque essa base vai estar sendo multiplicada 3 vezes. Então, eu já posso generalizar. E aí, se eu posso generalizar, eu posso chegar na fórmula por dedução. Logo, para N meses, temos que, a conclusão, para N meses, temos que, N, para que esse N? Porque eu estou generalizando. Então, qualquer quantidade de mês eu posso colocar aqui e generalizar na fórmula. Então, se for 12 meses, 12. O N é 12. Se for 24, o N é 24. São 2 anos. Então, temos que o total do mês N vai ser capital inicial vezes 1 mais taxa elevada a N meses. A quantidade de meses que você quiser. Então, aqui, perceba uma coisa. Nós chegamos na fórmula do montante dos juros compostos. Essa é a fórmula principal dos juros compostos, né? Um montante. Ah, Diego, não, mas é errado dizer que essa é a fórmula dos juros compostos. Beleza, eu concordo com você. Aqui, nós estamos calculando o montante no regime de juros compostos. Mas, vamos ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu aumentar bem aqui o zoom. Vou mostrar uma coisa para vocês. Bem aqui de ladinho aqui. Bom, foi falado que montante é igual o capital mais juros, certo? Beleza? Montante é capital mais juros. Aqui é a fórmula do montante nos juros compostos, né? Então, vocês concordam comigo que os juros é igual o montante menos o capital? Isolei os juros aqui, o capital ele passa para cá, né? Todo professor explica assim, passa com o sinal trocado, mas na verdade é o princípio aditivo que está. Eu estou tirando o capital aqui do primeiro membro, que é tudo que vem antes da igualdade, e tirando o capital do segundo membro, que é tudo que vem depois da igualdade. É o princípio aditivo. Não, mas você está dizendo tirando, né? Somar menos 1 é a mesma coisa de tirar 1. Então, o que está acontecendo? Aqui já é uma aula de matemática, ó. É isso. Por isso que eu falo que é o princípio aditivo da equação aqui, ó, que eu estou adotando. O Excel não deixou porque eu botei igual, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ver aqui se eu consigo botar aqui no Excel. Ah, deixou não. Aqui. Enfim. Tá botando igual, né? Vou deixar assim. O Excel não deixou eu botar do jeito que eu queria. O que eu estou fazendo? Aqui é o primeiro membro. Tudo que vem antes da igualdade. Segundo membro. Tudo que vem depois da igualdade. Eu estou tirando o capital daqui e tirando o capital daqui na equação. A equação é como se fosse uma balança equilibrada. Então, eu não estou alterando a equação. Por isso que os professores explicam que passa com sinal trocado, né? Essa história de passar com sinal trocado
nada mais é do que o princípio aditivo usado na equação. Eu estou somando menos capital, mais com menos é menos. Então é como se eu estivesse adicionando menos capital de um lado, adicionando menos capital do outro lado. E aí por isso que fica assim. Aí eu inverti, né? Princípio da igualdade e chegou nessa forma, certo? Porque se eu fosse... deixa eu ver aqui se dá... Se eu fosse botar aqui, ó, seria assim, montante menos capital igual a juros, para fazer bem passo a passo, certo? Então, quando eu tirei capital daqui do primeiro membro e tirei do segundo, aqui zerou. No segundo zerou. Capital menos capital é zero. Ficou só os juros desse lado aqui. Como eu tirei aqui, ficou montante menos capital. Princípio da igualdade. Se eu digo que montante menos capital é igual a juros, é a mesma coisa dizer que juros é igual a montante menos capital. Então, beleza. Dito isto, eu tenho uma fórmula que calcula o montante, está aqui, e eu também tenho um capital inicial, que no meu exemplo era 1.000. Então, eu acho juros. Simples assim. Simples assim. Certo? Então, com essa fórmula, eu também consigo chegar na de juros, dos juros compostos. Certo? Então, vamos voltar aqui. Generalizando aqui, né? Vou generalizar. Agora eu vou anualizar. Um ano tem 12 meses. Veja, ó, os 3 pontinhos aqui. Vou colocar aqui que eu quero o montante no fim de 12 meses, ou seja, no fim de um ano. 21 não. Então eu terei R$ 1.126,83, certo? Diminuir aqui o zoom. Beleza, então eu terei isso aqui. Veja que se fosse outra pessoa, assim, alguém que não tem esse conhecimento, ia dizer que ao fim de 12 meses teria R$ 120 de juro, né? Então, teria um montante de R$ 1.120. Veja que ó a diferença aí. Vamos calcular aqui a diferença de um regime para o outro. Aqui é no juros simples. No juros compostos deu isso. Então, a diferença seria de apenas R$ 6,83 de um regime para o outro. Aí você diz, pô, Diego, é muito pouco. Realmente, em termos nominais, valores nominais, é muito pouco. Porém, vamos ver o que acontece. Deixa eu tirar isso aqui. Vou apagar aqui. O que acontece se eu aumentar esse valor? Digamos, 10.000. Opa! 10.000 ao fim de um ano eu teria 11.268,25, né? E nos juros, aqui é nos juros simples, ó, regime de juros simples. Teria 11.200, né? Diferença, já foi para 68,25, né? Isso em um ano. Vamos agora aumentar aqui ainda mais, 100.000. Opa! 100.000 no regime de juros compostos. Em um ano, 112. No final eu teria 112.682,50. No juros simples, só 112.000. A diferença. Perceba que está aumentando, né? Está 1 milhão. Olha a diferença. Em um ano. Em um ano. Se você aumentar o tempo de investimento, essa diferença aumenta ainda mais, né? Porque o fator exponencial é o tempo. Esse Nzinho aqui é o tempo, é o período, certo? Então, se você bota 24, por exemplo, vou botar aqui 24, 2 anos. Aí eu tenho que alterar aqui também, né? Então, deixa eu modificar essa fórmula aqui para ela pegar lá e automatizar aqui. Pronto. Vou botar o F4 aqui. Pronto.
Mudou essa fórmula, mudou aqui, né? A diferença... Não, tem uma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Juros simples. C4. C4. Ah, não. Tá errado. Aqui tem que ser 24%, né? 24%. Isso. Pronto, para ficar aqui o mesmo parâmetro, né? Nos juros simples, 1% ao mês em 2 anos é 24%. Basta multiplicar por 24 meses. Mas nos juros compostos, não. Então, já deu uma diferença maior. Vou botar aqui 4 anos, que é 48 meses. Aqui no juros simples, vou botar 48%. Olha a diferença aí, ó, 132 mil. Então, à medida que eu vou aumentando o tempo, vai aumentando também a diferença em valores nominais, né? Então, beleza, pessoal. Chegamos aqui na fórmula do montante de juros compostos e respondemos a última pergunta. Se eu investir inicialmente R$1.000, quanto terei ao final de 12 meses? Vamos voltar aqui para R$1.000. E a resposta está aqui, ó, ao final. Opa, vou modificar aqui, 12. 1.126,83. Então, respondida a última pergunta. Mas e a primeira? Qual a minha taxa de rendimento anualizado? Vamos lá. No regime de juros compostos, a taxa anualizada é só pegar essa base aqui, que é o fator que fica multiplicando, né? 1 mais a taxa mensal, elevado a 12, porque eu quero anualizar. Né? Se eu quisesse no semestre, era elevado a 6, menos 1. Eu não somei 1 aqui, então eu tenho que no final tirar 1. Né? Então, somei 100%, depois tirei o I 100%. Então, vamos aqui ver no Excel como é que fica. Vamos aqui aumentar esse zoom aqui. Beleza? Então, eu pego, ó, usando, então, 1, né? 1 mais taxa mensal, que é 1%, elevado, aí o acento circunflexo, 12 menos 1. Então, 1% ao mês é o equivalente a 12,68% ao ano. E não 12%, como a maioria das pessoas acham. Certo? Então, vamos ver aqui se dá para eu fazer isso. Agora, 2% ao mês equivale a quanto ao ano? Vamos ver se ele pegou certinho. Pegou certinho. Então, aí eu posso só pegar aqui e arrastar e eu tenho todas as taxas anualizadas. Então, 2% equivale a 26,82%. A maioria das pessoas ia responder 24%. Veja a diferença de porcentagem. Ó. 3% ao ano. A maioria das pessoas iam pegar 3 vezes 36. 3%, né, ao ano. Um ano tem 12 meses. Ia pegar 3 vezes 12. Ia responder 36%. Mas no regime de juros compostos é 42,58%. Isso aqui é nos juros simples. Aqui as pessoas iriam responder 12%, né? 1 vezes 12. Aqui 2 vezes 24, elas fariam simplesmente essa multiplicação. Isso aqui só é correto no regime de juros simples. Então, 4% ao ano. Um ano tem 12 meses. A maioria das pessoas iam responder 4 vezes 12, 48%. Mas, no regime de juros compostos, é 60,10%. 4% ao mês, anualizado, é 60,10%. Beleza? Mas a taxa é elevada a 12, porque um ano tem 12 meses, menos 1. Então, usando essa formulazinha aqui. 5%. As pessoas responderiam 5 vezes 12, 60% ao ano. Porém, nos juros compostos é 79,59%. Perceba que a diferença percentual vai aumentando.
6% ao ano, 6% ao mês equivale a quantos por cento ao ano? A maioria ia responder 6 vezes 12, que é 72%, né? Beleza, isso no regime de juros simples, mas nos juros compostos é 101,22%. Veja que uma taxa dessa de 1% ao mês, trazendo para a Bolsa de Valores, no mercado de fundos imobiliários, é factível, é possível de isso acontecer. Tem vários fundos imobiliários que pagam 1% ao mês, beleza? No mercado de ações, você pode fazer muito mais do que nos fundos imobiliários no longo prazo. Talvez no curto prazo os fundos até façam mais, mas no longo prazo as ações vão fazer mais, vão render mais. Tem essa tendência. No mercado de opções, tem até vídeo meu aqui, onde eu fiz mais de 3% ao mês no mercado de opções. Ou seja, tem o meu fundo lá, me rendendo 1%, ainda faço 3, às vezes 2, às vezes 1, tantos no mercado de opções. Então, vai aumentando. E se eu vou analisando isso, ó a porcentagem que dá, os 3%. Se eu fizesse todo mês. Claro que não é todo mês, né? Tem mês que é 3, tanto, mês que é 2, tanto, mês que é 1, tanto. Mas ainda assim, isso só no mercado de opções. Aí tem o mercado de fundo imobiliário e ainda tem o de ações. Então, quando junta-se tudo isso, dá uma coisa boa. Então, 4% ao ano, 60,10% no regime de juros compostos. Bom, beleza. Aprendi a converter a taxa mensal para uma taxa anual no regime de juros compostos. Mas e fazer o contrário? Como é que eu faço? Eu tenho uma taxa anual e eu quero saber quanto que ela me rende ao mês. Então, vou pegar aqui o exemplo da taxa Selic. Todo mundo sabe que a Selic hoje, na data de hoje, que é 29 de dezembro, eu estou gravando esse vídeo, de 2024, está 12,25% ao ano. Eu quero fazer o contrário, agora eu quero saber quanto que ela me rende ao mês, essa taxa. Então, quando a gente estuda matemática, a gente sabe que a radiciação é o inverso da potenciação. A radiciação é o inverso da potenciação. Quando eu anualizei a taxa, eu usei a potenciação. Para eu mensalizar essa taxa, basta eu fazer o contrário, o inverso, que é a radiciação. Por isso que está elevado a 1 dividido por 12. Porque aí eu tenho uma raiz, né, onde o índice é 12. Não é a raiz quadrada, é a raiz onde o índice é 12. Beleza? Então, o inverso da potenciação é a radiciação, e é isso que está acontecendo aqui. Fazer o inverso. Então, vamos lá, no Excel, como que ficaria? 1 mais taxa anual, a taxa Selic aqui, ó, 12,25%. Fecha parênteses. Eleva, acento circunflexo. Opa. Acento circunflexo. 1 dividido por 12. Eu vou ter que botar entre parênteses também o expoente. Certo? Menos 1. Então tá aí. Aproximadamente, a taxa Selic ao mês rende 0,97% ao mês. Vou botar aqui mais umas casas decimais depois da vírgula. 0,968. Ele aproxima para 0,97% ao mês. Beleza, pessoal? Então, a maioria das pessoas tendem a responder esse tipo de pergunta usando o regime de juros simples. Porém, na prática, o nosso sistema financeiro adota o regime de juros compostos. E é isso que você tem que aprender, certo? E isso vai servir para você calcular os seus rendimentos, tanto na Bolsa de Valores quanto para aqueles que só aplicam na renda fixa. Espero ter ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.